Boa tarde a todos que estão conosco aqui na nossa página Seminário Palavra de Fogo. E hoje nós estaremos em mais uma live aqui da nossa página. Nós estamos trabalhando esses dias sobre algumas áreas emocionais. As nossas últimas mensagens foi sobre o profeta Elias, e a sua depressão, o seu momento depressivo que o profeta passou. Nós transmitimos aqui ao vivo, está na nossa página também do YouTube, e hoje nós vamos continuar falando algumas coisas que você, na sua área emocional, pode ser trabalhada juntamente conosco aqui. Hoje eu queria falar sobre o poder que você tem do não e também o poder do sim. Como você ouvir um não e falar um não também. É algo natural, parece ser tão natural a palavra sim e a palavra não para nós. Para algumas pessoas isso parece ser natural, mas na hora que você vai dizer não e na hora que você vai dizer sim, existem algumas coisas interessantes acerca disso que nós precisamos entender aqui um pouco sobre esse assunto. Por quê? Porque esse assunto é um assunto muito sério. Porque quando você diz não para alguém ou quando você diz sim para alguém, isso tudo vai trazer uma grande influência. Pode ser uma influência espiritual, pode ser uma influência emocional, uma influência intelectual na sua área profissional, naquilo que você trabalha. Então, o não ele tem muito significado. E um dos significados importantes do não está ligado à nossa família, está ligado aos seus filhos. Por exemplo, se você não ensinar os seus filhos a aprender o que é receber um não, ou o que é falar um não, eles podem se tornar pessoas que vão viver alguns problemas muito sérios emocionais na vida deles, simplesmente por causa de uma palavra que eles precisavam falar e que eles não conseguiam falar, ou que eles falavam e caíam em armadilhas. Quando nós lemos a Bíblia, eu quero te mostrar dentro da Bíblia, e vou trabalhar também outra área aqui, dentro disso que nós vamos estar falando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos para o capítulo... deixa eu achar aqui. Nós vamos ler, para a gente entender um pouco sobre isso, algumas palavras acerca disso. Então, você que está comigo aí, que se pode, vai... compartilhando, amém? Vai compartilhando essa live com os seus amigos. Com certeza Deus tem uma palavra para você, tem uma palavra para os seus amigos, e essa palavra com certeza estará trabalhando e gerando algo no seu interior. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, eu quero começar em Mateus capítulo 15. Nós vamos falar um pouco sobre uma mulher que recebeu 3 não de Jesus. E esses 3 não têm um significado muito importante para a vida dela e para a nossa vida também aqui. Estamos aqui agora estudando a palavra de Deus. Mateus capítulo 15 e o versículo de número 21. Mateus capítulo 15 e o versículo de número 21. Mateus 15 e o versículo de número 21. Fala assim, ó. Saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquela região, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra. Aqui diz assim, olha, ele não respondeu, o versículo diz assim, o 21, 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. E respondeu-lhe, dizendo: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Mas ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus amos ou dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo o que desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O texto complementar desse aqui, olha, é o texto de
Marcos capítulo 7, 24. Em Marcos capítulo 7, 24, fala assim, olha, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, imediatamente após ouvir falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. E a mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expulsasse o demônio de sua filha. E disse-lhe Jesus, deixa-me primeiro satisfazer os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse, sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha que caem dos filhos. Então ele lhe disse, por essa palavra, vai, já o demônio saiu da sua filha. E regressando ela para sua casa, soube que o demônio já tinha saído e viu que a sua filha estava deitada sobre a cama. Eu quero ficar em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Deixa sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 21. Aqui nós encontramos uma história de um milagre. Quando nós encontramos a Bíblia, Jesus ele realizou 35 milagres. Desses 35 milagres que ele realizou, nós encontramos aqui uma coisa interessante. 4 milagres estão relacionados com mulheres. Por exemplo, o milagre, a Bíblia fala da sogra de Pedro, é um milagre que está relacionado a uma mulher. O milagre, por exemplo, esse aqui, né, o segundo, que é o da mulher cananeia. Nós temos o terceiro, que é Marta e Maria. Antes de Marta e Maria, nós temos também a viúva, lá que o filho dela morreu, que nós chamamos ela de viúva de Naim. É uma viúva que é chamada viúva de Naim. A Bíblia não relata o nome dela, mas chama ela de viúva de Naim. Então, se você reparar bem, nós temos alguns relatos aqui na Bíblia de milagres relacionados às mulheres. Só que essa mulher, ela tem um diferencial muito forte. E eu quero aqui, essa mensagem da mulher sirofenícia é uma das melhores mensagens que tem na Bíblia. Por quê? Porque até o momento Jesus não tinha respondido a alguém dessa forma, tinha feito um milagre dessa forma para alguém. A fé dessa mulher parou o relógio do tempo. Aqui essa mulher marca a entrada das 70 semanas de Daniel, que eu não vou entrar em assunto. As 70 semanas de Daniel parou na verdade, as 70 vai em uma sequência. Quando chega nas 62 semanas, fica faltando 7 semanas para cumprir. Do outro ponto de vista, ele cumpriu-se 69 semanas e falta uma semana para se cumprir, que é a semana da grande tribulação, que falta para se cumprir, para cumprir todo o relógio profético. E essa mulher, no meio desse relógio profético, ela parou Jesus por causa da fé dela. Ela fez com que Jesus parasse e atendesse a alguém que não era da casa de Israel. Mas eu não quero me deter à questão profética. A Bíblia, ela tem algumas linguagens poderosas para a gente entender essas linguagens. E quando você está estudando a palavra de Deus, você precisa entender essas linguagens que a Bíblia nos dá para que nós possamos entender alguns textos da Bíblia. E aqui dentro dessa mulher, que nós chamamos ela de mulher sirofenícia, aqui dentro nós temos alguns detalhes muito fortes acerca dessa questão aqui das interpretações da Bíblia para conosco. Só que eu não quero me deter a essa questão aqui profética dessa mulher, essa questão aqui em relação profética a ela, não. Eu quero trabalhar aqui algo que aconteceu com ela acerca do não. Vamos ver, aqui ó, o versículo fala que ela entrou numa casa, ela ficou sabendo que Jesus estava naquela casa, e ela tinha uma filha que tinha um espírito imundo. Quando a Bíblia usa a palavra espírito imundo, a Bíblia está falando de demônios. Então havia um demônio naquela menina, entrou aquele demônio nela. E quando aquele demônio entrou nela, a maioria dessas mulheres aqui de Tiro de Sidom, da onde essa mulher morava, na verdade, essa mulher aqui, se você estudar a história dela, né, a história dela, você vai ver que essa mulher, a Bíblia não revela, mas a história dela, dentro da história dela, ela tem nome. Ela tem um nome, ela fala até a idade que ela tinha 45 anos, ela tinha uma filha única, essa era a única filha dela, e ela saiu para buscar uma cura para essa filha. E quando ela vai buscar a cura para essa filha,
ela entra naquela casa que ela não foi convidada, ela entra naquela casa que ninguém a chamou para entrar, e quando ela entra naquela casa, e Marcos explica que ela ficou sabendo que Jesus estava naquela casa, Jesus queria se esconder. Eu não vou entrar muito detalhe aqui, porque isso é outra mensagem. Mas ela tentou, ela foi atrás de Jesus, e o que aconteceu? Nesse período que ela vai atrás de Jesus, ela entra naquela casa. Quando ela entra naquela casa atrás de Jesus, o que vai acontecer? Ela chega diante de Jesus, em Marcos 15, 21, vai deixar claro que ela chega, a mulher cananeia, ela vai até Jesus e ela chega perto dele e ela fala aquilo assim, olha, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está atormentada por um demônio. Aqui, algumas coisas destacadas. Primeiro que a mulher, ela soube orar. Ela chamou ele de Senhor, ela chamou ele de filho de Davi. Então ela colocou duas características de Jesus. 3 afirmações poderosas na Bíblia. É chamar Jesus de sacerdote, chamar Jesus de rei e chamar Jesus de profeta. A mulher chamou ele de Senhor e chamou ele de filho de Davi. Ela só destacou ele como Senhor e como filho de Davi, quer dizer, ela chamou ele de rei. Ela destacou o lado rei dele e destacou o lado dele de pertencer a ele. Tudo bem, aí ela chegou lá. Quando ela clama a ele direito, porque ela realmente fez um clamor direitinho, ela chegou e quando ela clamou, o que é clamar? Ver coisas ocultas que você não sabe. Clamar é você buscar algo oculto que você não sabe. Então aquela mulher, o que ela fez? Ela clamou. Quando ela clama, aí a Bíblia diz que depois que ela fez esse clamor ali diante de Jesus, a Bíblia fala que a primeira coisa, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Note que aqui é o seguinte, aquela mulher está atrás de Jesus, aquela mulher não é judia, mas aquela mulher o que faz? Ela muda a linguagem dela, ela se coloca como uma judia para buscar o milagre dela. Quando ela se coloca como judia para buscar o milagre dele, chamando ele de filho de Davi e chamando ele de Senhor, aqui o que vai acontecer? Aquela mulher está atrás dele, aí aqui nós temos 12 discípulos junto com Jesus. De repente os 12 também começam a clamar, porque uma mulher clamou, aqui trouxe o quê? Aqui a Bíblia diz o seguinte, que o versículo 23 fala, mas ele não lhe respondeu palavra. O primeiro não que aquela mulher respondeu é que havia um silêncio. A maioria dos silêncios representam um não de Deus. Por que não é fácil você esperar um não? Primeiro, aqui no versículo 23, Jesus disse, olha, mas ele não lhe respondeu palavra, nada. E os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Depois do versículo 24, respondeu-lhe dizendo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do Pai. Segundo não. Primeiro não está no versículo 23, presta atenção. Segundo não, no versículo 24, respondeu-lhe dizendo, não fui enviada senão as ovelhas perdidas da casa do Pai. Aqui é o segundo não. Terceiro não. Então ela veio e prostrou-se diante dele, dizendo, socorre-me. Mas ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Note que aqui agora ele falou 3 vezes a palavra não. Aqui Jesus falou 3 vezes a palavra não. Por que o não é importante na vida de uma pessoa? Por que o não é importante para nós? Às vezes nós queremos somente um sim de Jesus. Mas muitas vezes ele trabalha para que você tenha um não. E o não é uma coisa que não vem de agora. Porque o não é para dar limites também na vida de alguém. O nosso não começou lá no ventre da nossa mãe para nos dar limite. Não, ele tem símbolo de... alguns símbolos que o não tem sobre a nossa vida. Primeiro, por que não é difícil? Porque a maioria das pessoas não querem receber o não. Porque o não, da maioria das pessoas, elas não estão acostumadas com o não, porque a vida inteira elas não tiveram uma coisinha chamada limite. Quando não há limite sobre uma pessoa, ela não quer receber o não. Ela acha que tudo é possível, que o tempo todo ela pode conseguir tudo que ela quer. Tem gente que trabalhar na vida dela o tempo todo a não entender os limites da sua vida. Quando você não entende que você precisa de um limite, que você precisa passar pelos limites, você não vai aceitar o não e não vai entender o não. Aceitar o não
É uma coisa que muitas vezes não tem como, você vai ter que aceitar, porque a sua vida vai ter não sempre. Sempre vai ter alguém para dizer não. Olha aqui a mulher estava atrás de Jesus, ela fez o clamor certo, ela chamou ele de filho de Davi, chamou ele de Senhor. A filha dela estava endemoniada e ela estava procurando aquela cura para a filha dela. Mas mesmo ela correndo atrás desse milagre, ela se deparou com 3 não de Jesus. Jesus falou não, não e não. 3 não para ela. Primeiro não, ele não deu resposta nenhuma. O silêncio também significa não. Depois ele vai novamente, ela vai novamente, grita novamente ele fala com ela, não é lícito, não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. É o segundo não. Depois ele dá o terceiro não para ela, no versículo 26. Mas ele respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. 3 não que ele deu para ela. Cada não desse tem um significado que nós precisamos entender. Primeira coisa que nós vamos aprender sobre o não que você precisa entender. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, lá no ventre da sua mãe, bem no ventre da sua mãe, lá Deus começa a trabalhar na sua vida para te ensinar uma coisinha. Ele te ensina a ter uma coisinha chamada limite. Você e eu precisamos ter uma coisa chamada limite. A primeira coisa que você tem que entender, por que você não quer o não? Por que o ser humano não gosta do não? Vamos entender do princípio. O que acontece? Quando você estava no ventre da sua mãe, lá no ventre da sua mãe, que a gente chama período interuterino, quer dizer, quando você estava no ventre, lá no útero da sua mãe, quando você está no útero da sua mãe, o que acontece? Você está lá no útero da sua mãe e as paredes uterinas ali tomam conta de você. Aí você está ali dentro daquele útero. Quando mais ou menos 4 meses que você está dentro daquele útero, nos primeiros meses, é tranquilo, você tem espaço para todo lado, é como se você estivesse no oceano, nadando para lá e para cá. Mas você vai crescendo, o embrião vai crescendo e vai tomando espaço ali dentro do útero da sua mãe. Quando você vai tomando espaço ali dentro do útero da sua mãe, o que acontece? De repente, a criança descobre as paredes uterinas e ela começa a chutar aquelas paredes porque ela descobre que ela tem um limite ali dentro do ventre da mãe, ali dentro do útero. Ela começa ali dentro da placenta, ela começa a descobrir que ela tem um limite, que antes ela podia andar ali, nadar para todo lado ali dentro do ventre da mãe, mas de repente ela descobre que tem umas paredes ali, que ela não consegue ultrapassar essas paredes, e ela começa a bater os pezinhos ali. A mãe começa a sentir aquele impacto dos pés, ela até chama o pai e diz, olha, a criança está chutando aqui no ventre e tal, estou sentindo chutes aqui, mas é por quê? É porque ela descobriu que existem aquelas paredes uterinas ali. Essas paredes é para limitar, e aquilo ali vai limitando. De acordo com que a criança vai crescendo, ela descobre essas paredes na 16 semanas que ela está dentro do ventre da mãe, mais ou menos no 4º mês. Aí o que acontece? Ela descobre essas paredes. Só que ela vai descobrindo que é o seguinte, que ali vai ficando mais apertado, ela vai crescendo e vai ficando mais apertado. Por quê? Porque ela está ali dentro, ela tem um limite ali dentro do ventre. Isso aí é algo que Deus fez para quê? Para que nós entendêssemos o que é limite e que você precisa de limite. Aí agora a criança está ali dentro e ela começa a chutar, De repente fica mais apertado. Do 8º ao 9º mês, fica muito apertado mesmo. E o que acontece? Quando fica apertado, a natureza está impondo limite sobre a criança. Mas aí o que o bebê faz? O bebê está ali dentro e o bebê, quando chega no 7º mês mais ou menos, ele começa a dar uma cambalhota que a gente chama a cambalhota fetal. Ele começa a dar uma cambalhota e dá aquelas cambalhotas e ele fica na posição de nascimento. Os 7 meses, a criança está na posição de nascimento. Porque quem define a hora de nascer não é o médico, é a criança. Automaticamente, quando o médico faz a cesariana, ele está tirando do bebê, essa definição da hora de nascer, porque é o bebê que define o dia e a hora que ele vai nascer. Não é o médico, não é a cesariana. E muitas vezes o que acontece? A criança está ali dentro e ela sabe quando, ela define quando ela vai nascer. Por que ela sabe quando ela vai nascer? Quando ela já não encontra mais espaço ali, ela dá essa cambalhota fetal e fica na posição de nascer. E como ela fica nessa posição de nascer, o bebê vai esperar somente a hora de nascer. Infelizmente, a cesariana quebra esse respeito do limite da criança de nascer. Então,
a maioria das pessoas que nascem, irmã Sirlene Alves, Deus abençoe sua vida, Pai do Senhor para você, Deus abençoe você e sua família. Quando a criança nasce de cesariana, você já precisa ter um cuidado maior com ela, por quê? Porque ela já nasce quebrando uma lei natural que ela tem, que é acerca do limite. Ou seja, quando a criança nasceu ali, quando ela nasce, ela precisa ser ensinada pelos pais já a ter limites. Aí ela nasceu do útero, o primeiro ventre que ela estava é o útero da mãe. Agora ela vem para o outro útero, que é o útero da casa, da família, do pai. Ela vai encontrar o pai. E o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas crescem assim, ó, os pais não colocam limites sobre os filhos, eles vão dando para eles tudo, vão dando tudo para eles, e eles vão perdendo todos os limites, que uma criança pode ter. Como ele perde os limites, o que vai acontecer? Automaticamente o correto deveria ser o seguinte: aos 18 anos vai agora ter o novo parto, o parto paterno. Existem dois partos, o parto materno e o parto paterno. O parto materno é quando você sai do ventre da sua mãe. O parto paterno é quando você sai da casa do seu pai e da sua mãe. E quem que faz você sair desse ventre aí? É o seu pai. Aí agora é a função do pai. A mãe faz o primeiro parto e o pai faz o segundo parto. Aos 18 anos, o filho vai procurar a sua vida, vai viver a sua vida, vai aprender a viver o mundo. Só que o que acontece? A maioria das pessoas ensina os filhos a não ter limites. Eles estão em casa e eles então não têm limites porque eles recebem tudo, então eles não querem sobreviver nessa vida. Eles não querem batalhar, eles não querem correr atrás. E o que acontece? Eles não estão preparados para ouvir não. A maioria das pessoas não estão preparadas para ouvir não. E aqui Jesus fala para a mulher Sirofenícia 3 vezes: não, não e não. Por quê? Porque ele vai ensinar 3 coisas que eu quero ensinar você aqui. O poder do não. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de dizer não? Nós precisamos aprender a falar não e aprender a falar sim. Por quê? Aqui há uma coisa muito interessante. Você precisa saber o que você quer e o que você não quer. O não e o sim representam o que você quer e o que você não quer. Se você não sabe o que você quer, se você não sabe o que você não quer, você não vai conseguir sobreviver nessa vida. Por quê? Porque essa vida é cheia de sim e cheia de não. Hoje você recebe o não, amanhã você pode receber um sim. Mas você tem que estar preparado para esse não, tem que estar preparado para esse sim. E o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não sabem que o não e o sim tem algo de significado espiritual. Começa onde? Gênesis capítulo 3. Deus fez o jardim para o homem, colocou o homem lá no jardim, colocou lá 4 árvores: a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore boa para se comer e a árvore agradável à vista. 4 árvores. E essas 4 árvores que estão no jardim, Deus disse para Adão: olha, não coma da árvore do bem e do mal. É o limite. É o limite de Adão e Eva, é o não. Ali quando Deus fala não, é porque Deus quer ensinar para Adão sobre essa questão do não. A maioria das pessoas, como não tem limite, elas não conseguem entender esse não. Deus então colocou limite. Não coma da árvore do bem e do mal. Isso aí é o limite. Mas por que Deus falou para ele não comer da árvore do bem e do mal? Não era para privar Adão de alguma coisa, mas era para 2 palavras importantes que o não traz para nós. O não primeiro traz proteção e o não também traz limite. O não representa proteção e limite. Agora, quando Deus diz para eles não, é porque para eles terem uma vida saudável, é para eles terem uma vida diante de Deus. O não é um escudo para fechar a porta, é para fechar a porta para o maligno. Por isso que eles tinham que o quê? Fechar essa porta para o mal. Como que eles vão fechar essa porta para o mal? Deus disse não para eles para isso. Quando nós vemos aqui, olha, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, você vai ver claramente que Deus dá o não para eles para essa proteção. Porque eles não podiam comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal para proteção deles. O poder do não, ele está dentro disso. Agora, tem gente que não sabe o poder do não. Aí o que acontece? A pessoa diz sim o tempo todo, sim, 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 sim. E isso está dentro do triângulo que nós chamamos o triângulo dramático. O que é o triângulo dramático? No triângulo dramático você é vítima, você é vilão e você é acusador. Não, desculpa, você é vítima, você é salvador e você é acusador. Muitas vezes a pessoa só fica na extremidade de vítima. Ela diz sempre sim, sim, sim,
para não ser vítima, para não ser acusado, para não sofrer, de sim, 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 para não desagradar as outras pessoas. Então, o que nós temos que aprender aqui através do não? Quando Jesus fala não para a mulher, 3 vezes aqui para a mulher Sirofenícia, quando ele fala não para ela, ele está ensinando para nós algumas coisas. A primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui, fora do texto, mas que eu tenho que falar sobre o não, é o seguinte: o não, ele é uma proteção e um limite para a nossa vida. Nós precisamos ouvir não, porque o não é proteção e limite para você. E como que eu entendo essa questão aqui? Olha, primeiro, eu preciso aprender a falar não. E preciso aprender a falar sim. Como é que eu faço para me falar não? Por que eu não falo não? Por que a maioria das pessoas não tem dificuldade em dizer não? É essa a pergunta. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer não? Primeiro, algumas coisas que eu escrevi aqui que eu quero te apresentar. Primeiro, pode significar que você tem facilidade para se colocar no lugar da pessoa que lhe pede algo. Por que nós temos dificuldade de falar não? Porque você se coloca no lugar daquela pessoa que está te pedindo algo. Aí você tem a dificuldade de dizer não. É a questão dos pais e dos filhos, ou do marido e da esposa. A esposa pede uma coisa, o marido, talvez a resposta seria não, mas o marido acaba dizendo sim. Ou o marido pede algo para a esposa poderia dizer não, mas ela diz sim. Por que ela diz sim? Porque ela se coloca no lugar daquela pessoa. A pessoa que está se pedindo. Só que você tem que tomar cuidado. Porque nem sempre você pode renunciar o seu eu, renunciar a sua vida emocional para dizer isso para alguém. Segunda coisa, você pensa em como iria se sentir se ouvisse o não. Sabe por que a maioria das pessoas não fala não? Porque ela pensa assim: como é que eu vou me sentir se alguém falar não para mim? Como eu me sinto mal se alguém falar mal para mim? Eu também não sei falar não, eu só sei falar sim. Só que a maioria das vezes, vou te dar uma ideia, você empresta o seu cartão de crédito para uma pessoa porque você não consegue falar não. Aquela pessoa usa o seu cartão de crédito, daí a pouco o seu cartão estoura. Você vai passar por um problema seríssimo por causa daquela pessoa, simplesmente porque você não sabe dizer não. Só que dizer não é contrariar alguém, é você entender que a pessoa tem que entender o seu limite e a sua proteção. Ela precisa entender que você está dentro do seu limite e da sua proteção ao você dizer não para ela. O filho tem que entender que ele tem um limite e que o não é proteção para a vida dele. Não é para destruir a vida dele, mas é para dar ele proteção. Agora, outra terceira coisa que eu coloquei aqui também. Você se sente desconfortável ao ouvir o não. Se você se sente mal ao ouvir o não, você também não tem tendência a dizer não. Você só vai dizer sim. Só que você tem que tomar cuidado para esse sim que você está falando. Presta bem atenção para você ver. Porque o sim que você está falando pode prejudicar a sua vida. Daqui a pouco eu vou provar isso na Bíblia. Em Gênesis 3. Agora, olha só. A quarta coisa. Ao ouvir o não, você recorda a sensação de quando ouviu não ou se sentiu rejeitado. Por que a maioria das pessoas não gosta de dizer não? Porque ela recebeu um não e naquele não que ela recebeu, ela sentiu-se rejeitada. E a emoção que ela recebeu quando ela recebeu não foi uma sensação muito ruim. Então ela não consegue dizer não para as outras pessoas porque ela teve uma sensação ruim quando alguém falou não para ela. A quinta coisa, você não quer que a outra pessoa se sinta mal ou rejeitada. Você não quer que a pessoa se sinta mal e nem seja rejeitada. Seu filho, seu esposo, o seu patrão, o seu amigo, alguém da igreja, uma pessoa perto de você, você fica com medo de dizer não para ela porque você também já recebeu não e sentiu uma sensação ruim quando recebeu não. Então isso é importante que você saiba sobre isso. Por quê? Porque, outra coisa, por que uma pessoa também, a sexta coisa que eu coloquei aqui, quando ela ouve não, ela não gosta de falar não, sabe por quê? Você imagina no seu inconsciente que a outra pessoa pode lhe abandonar e pode te rejeitar se você falar não para ela. A maioria das pessoas não diz não porque elas têm medo disso. Porque ela pensa assim: eu vou ser rejeitada, vou ser abandonada, a pessoa vou perder a amizade, então eu não posso falar não. Outra coisa, no fundo, você mesmo rejeita uma parte de si. Isso, o que é isso? Por isso você não a ouve, mas sente o momento em que a pessoa receia dizer não. O que é isso? Quando você, no fundo, diz não, sim para a pessoa querendo dizer não, você está rejeitando você. Automaticamente você está se prejudicando, mas você prefere se prejudicar do que dizer não para a pessoa, para não sentir essa sensação que aquela pessoa vai ser rejeitada, porque você também foi rejeitado. Isso é uma coisa muito séria. Outra coisa, você se sente seguro do seu próprio valor. Você pensa que você tem valor se você falar sim para a pessoa.
mesmo sendo não. Quantas pessoas precisam dizer vários não para algumas coisas e não conseguem? Por quê? Porque elas não conseguiram, elas sentiram uma rejeição tão grande dentro de si por causa de um não, que agora elas não conseguem ouvir o não. Aí elas mesmas só dizem sim, 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 quando é não. E elas estão se auto-prejudicando, auto-sabotando por causa desta palavra. Agora, uma outra coisa que é muito interessante. Você aprendeu que as pessoas só podem gostar de você se você falar não, se você falar sim, 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 sim. Por isso você não quer falar não. Aí você aprendeu, não. Se eu falar não, eu vou perder, alguém vai deixar de gostar de mim, eu vou me sentir rejeitado. Então você tem medo da rejeição, aí você diz sim, sendo que a palavra certa seria não naquele momento. A outra coisa também é o seguinte, na sua infância, algum dos seus pais, sua mãe ou seu pai, o que ele fez? Como eles têm a função de pai e mãe de você, o que aconteceu? Algum momento eles demonstraram para você uma raiva, uma indignação, por causa de alguma coisa que você disse não para eles. Aí cria isso dentro de você. Então o que é necessário para você entender isso? Vamos entrar isso agora aqui dentro da palavra para você entender. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A Bíblia diz assim, olha, amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas amar o meu próximo como a mim mesmo não significa que eu tenho que fazer tudo aquilo que o meu próximo quer. Por quê? Eu tenho que me amar primeiro para me amar o meu próximo. Quando eu digo não, quando eu digo sim, desculpa, sendo que a palavra seria não correta, eu estou dizendo, para mim mesmo, eu estou prejudicando a mim mesmo, não aquela pessoa. Agora, vamos ver aqui, olha. O que aconteceu com Adão e Eva? Primeiro, automaticamente, a Eva não disse não para a serpente. Ela disse sim para a serpente. Era para dizer não, mas ela falou sim para a serpente. Aí o que aconteceu? Perderam a proteção e o limite foi destruído. Agora, 3 perguntas para mim que eu tenho que ter quando eu vou falar não e quando eu vou falar sim. 3 perguntas básicas que você precisa fazer quando você vai dizer sim e não. A primeira pergunta, esse não ou esse sim vai glorificar a Deus ou não? É para a glória de Deus ou não? É para um bem melhor para mim ou não? Esse não, esse sim. Outra coisa, esse meu não e esse meu sim, na minha escolha do sim ou não, vai me gerar um valor na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida profissional? Vai gerar algum valor para mim o não ou o sim que eu falar? Esse sim que eu vou falar e esse não que eu vou ou não que eu vou falar vai gerar um valor para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, para a minha vida espiritual? Segunda pergunta que você tem que fazer. Agora vamos para a terceira. Terceira pergunta. Vai gerar algum valor, as pessoas da minha casa, a minha família, vai ganhar alguma coisa com isso? O que eu vou ganhar com isso? O não que eu vou dizer vai me proporcionar o quê? Quarto lugar, o não. Quem está tentando me convencer para dar um sim ou não? Quem é? É alguém? Essa pessoa que está me convencendo a falar sim ou não, é alguém que está querendo me ajudar ou não? Ou o que essa pessoa está querendo? A serpente queria tirar Adão e Eva do paraíso, por isso que ela trabalhou para que a Eva dissesse sim, quando o momento era não para dizer. A Eva vai dizer sim, mas era não que ela tinha que ter respondido. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que estão do nosso lado, que são serpentes, que querem que você diga sim, sendo que a palavra correta para você dizer é não nesse momento e não sim. Você não pode dizer um sim quando é não, e não pode dizer um não quando é sim. Isso pode destruir a sua vida, pode destruir a sua vida. Agora, vamos ver aqui, dentro da mulher cananeia, o que aconteceu. Por quê? A escolha em dizer sim para você, primeiro você tem que ouvir dentro de você o seu emocional como está, ou o seu espiritual como está, para você dizer sim ou não, de tão perigoso que é esse não. O não tem um poder muito grande. Esse poder do não pode nos ajudar muito. E quando você não aprende a colocar
a entender o não de Deus, o não do seu patrão, o não do seu pai, o não da sua mãe, é muito perigoso para você. Primeiro, se você fica mal quando você diz não, tem alguma coisa. Se você fica mal consigo mesmo, quando você diz não, porque tem alguma coisa que tem que ser curada. Outra coisa, você tem que entender que o não, ele traz alguns significados para nós. Vamos ver aqui na Bíblia, ó, versículo de número 23. O versículo 22 fala que a mulher estava clamando. Aí a mulher vem clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está atormentada por um demônio. Então a mulher está vindo clamando, a mulher está clamando. Ela entrou na casa, Marcos fala, que ela entrou na casa, e quando ela entra naquela casa ali, ela começa a clamar. Aí ela está clamando, está clamando, está clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está clamando. Aí o versículo 23 fala: mas ele não lhe respondeu palavra. Primeiro não. O primeiro não que nós temos que entender, o primeiro não que você tem que entender é o seguinte: o silêncio também é um não. Aqui, Jesus não respondeu palavra alguma, porque o silêncio também é um não. Muitas vezes se não há uma resposta, porque aquela resposta às vezes é um não. Por quê? Porque o não, ele é uma coisa temporária. Eu posso dizer não agora, mas lá na frente aquele não pode virar um sim. Por exemplo, o Senhor falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi? Era o não de Deus. Eles não comeram da árvore que era para comer, da árvore da vida. Porém, eles comeram da árvore da morte, que é a árvore do bem e do mal. E eles morreram. Mas lá na frente vai ter um escape para eles. Então o não ali, lá na frente, virou um escape. Então entende o que eu estou querendo dizer? Jesus, ele falou não para aquela mulher. Só que ele falou não para ela. O primeiro não é o não do silêncio. O primeiro não é o não de meditação. O primeiro não é o não para você parar e pensar. O primeiro não é para você entender que você tem que fazer alguma coisa para algo acontecer. Quando ele falou não para ela, acontece uma coisa. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogavam dizendo: despede, porque vem clamando atrás de nós. Presta bem atenção. A mulher começou a clamar no versículo de número 22. De repente, os 12 discípulos também começaram a clamar e falar: olha, Senhor, essa mulher está gritando aqui atrás de nós, faz alguma coisa por nós. Aí Jesus fala: não, ele não responde nada. O não dele é o silêncio. O silêncio vai gerar uma coisa poderosa. Sabe o que o silêncio vai gerar? O silêncio vai gerar exemplo de clamor. Como aquela mulher recebeu o não, aqueles que estavam atrás da mulher, aqueles que estavam junto com a mulher ali, que eram os discípulos, também começaram o quê? A clamar junto. Sabe o que representa isso? O não trouxe outras pessoas para clamar pelo milagre que você precisava. O primeiro não de Deus, o primeiro não aqui, mostra para mim e para você que quando você recebe não, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida emocional, com as pessoas que estão do seu lado, esse não pode gerar o quê? Pode fazer outras pessoas também entrarem junto com você em um clamor. Por causa do não dessa mulher, agora não são mais uma pessoa clamando, mas são 13 clamando. Está clamando a mulher e os 12 discípulos. Então o clamor aumentou. Se tem muito clamor, vai ter muita resposta. Clamor representa o quê? Uma mudança de coisas. O clamor representa o seguinte, que tem alguém ali do seu lado que está junto com você. Sabe o que o clamor revelou? O clamor revelou que sempre vai ter gente do seu lado, sempre vai ter gente junto com você, sempre vai ter gente que vai clamar com você, sempre vai ter gente que vai estar junto com você. O clamor aqui dessa mulher, o não que essa mulher recebeu, fez com que outras pessoas clamassem. Então, quando há não na sua vida, é porque Deus vai levantar intercessores, vai levantar pessoas para te ajudar. Talvez esse não aí é porque vai ter gente para te ajudar. Talvez você recebeu um não de alguém do seu emprego. Foi não, foi demitido. Mas Deus vai levantar outras pessoas para te ajudar. Talvez você recebeu um não ali da sua mãe. Aquele não ali causou uma dor no seu coração, mas esse não vai trazer outras pessoas para te ajudar. Vai trazer 12. Aqui a Bíblia falou que trouxe 12. Sabe o que é isso aqui? Olha, quando trouxe esses 12 aqui, olha, representa o seguinte: agora não é uma só mais clamando, mas agora são 13. Sabe o que representa isso? O não faz com que você descubra que você não está sozinho. Sabe por que o não é importante na sua vida? Porque, primeiro,
O não te ensina no silêncio. O não ensina para mim e para você que você não está sozinho. Tem muita gente do seu lado. Tem muita gente com você. Tem muita gente que está com você. Então o primeiro não representa isso. O que o não nos diz? Você não está sozinho. Tem gente aí com você. Você não está clamando sozinho. Tem gente que está do seu lado. Agora presta atenção. O versículo de número 24. 24. Respondeu-lhe dizendo: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que representa isso aqui? Primeiro, quando essa mulher está rogando, a palavra rogar aqui, clamar ou rogar, significa o seguinte: mesmo quando alguém sabe que a resposta é não, presta bem atenção, mesmo quando a resposta é não, a pessoa continua falando. Você notou que a mulher clamava no versículo 22. Clamava. O que é clamar? É gritar em alta voz. Mas no versículo 23, aqui os discípulos não clamam, eles rogam. Rogar é diferente de clamar. Clamar é gritar, orar, chamando Deus, invocando a Ele. Agora, rogar é mesmo eu sabendo que a resposta é não, eu continuo pedindo. Os discípulos sabiam que a resposta de Jesus ia ser não, mas eles continuaram. Então eu aprendo mais uma lição com o não. O não me mostra que eu não devo desistir, mesmo quando eu tiver um não na minha vida. Mesmo quando é um não, eu não posso desistir, eu tenho que continuar. O poder do não vai me ensinar a continuar, a batalhar. Por que você recebeu um não? Porque Deus quer que você continue, Deus quer que você batalhe. Agora, observe comigo. E respondeu-lhe Jesus: não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Ele falou um segundo não agora. Sabe o que é o segundo não? O segundo não aqui, olha, é o seguinte. Quem busca, quem recebe o não, tem que entender o seguinte: o não é para te ofender, mas o não é para te expor. Para mostrar para você que tem algo ainda a ser feito, que tem algo ainda a fazer. Agora observe comigo aqui uma outra coisa. Aí ele falou, olha, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo para ela o seguinte, que ele não pode fazer nada por ela. Ela não é da casa de Israel, ela é cirofenícia, ela é uma mulher grega, ela é separada, algumas bíblias chamam ela de mulher cananeia, quer dizer que ela é do povo cananeu. Então presta atenção, essa mulher aqui então, Jesus está dizendo para ela o seguinte, olha o que Jesus está dizendo para ela: eu não posso te ajudar porque você é uma cachorrinha. Desculpa-me, cachorrinha não. Eu não posso ajudar porque você não é da casa, você não é uma ovelha. Você não é ovelha. Então eu não posso te ajudar porque você não é ovelha. Ou seja, ele está dizendo para ela assim, olha, você tem uma característica que os outros não têm. Você tem algo que eles não têm. Então eu não posso te ajudar, eu só vou ajudar esses que têm essa característica. O não aqui, olha, sabe o que esse não representa para ela? Representa para ela aqui o ponto final. Não posso fazer nada por você. É o ponto final. Porque primeiro ele não falou nada. Agora ele responde. Quando ele responde, ele dá a resposta. Ele dá a resposta para ela do não. Eu estou te dizendo não por causa disso, disso e disso. Quer dizer que agora ela sabe por que o não. E esse não feriu ela por quê? Porque ela não era da casa de Israel. Ela não era das ovelhas de Israel. Aí o que vai acontecer agora? O que a mulher faz? Olha o versículo de número 25. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Olha para você ver. O segundo não. O segundo não vai nos revelar uma coisa. Sabe o que o segundo não representa? O segundo não representa que tudo que você fez ainda foi pouco. Você pode fazer mais alguma coisa. Presta bem atenção. Aqui, esse não representa o seguinte, que você ainda pode fazer algo, que tem algo ainda para ser feito. Você sabe por que nós recebemos não? Porque nós temos que aprender que não basta só clamar. A mulher clamou no versículo 22, mas no versículo 23, ela não só está clamando, presta bem atenção comigo, ela não só está clamando, presta bem atenção, ela não só está clamando, mas ela está fazendo uma outra coisa. Aqui, o versículo aqui deixa claro para nós. Ela fez o que agora? Ela não se contentou com aquele não. Ela prostrou-se adorando a ele. Olha, então veio e prostrando-se diante dele disse: Senhor, socorre-me. Sabe o que é isso aqui? Olha, ela não desistiu.
ela caiu nos pés dele. Aqui no texto de Mateus fala que ela, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Se você pegar Marcos vai dizer, Marcos não vai dizer a forma que ela fez. Marcos não usa essa expressão que ela ajoelhou ali para adorá-lo. Mas aqui diz que ela caiu e se prostrou diante dele. Você sabe o que apresenta isso aqui? Ela gritou: socorre-me. Sabe o que é isso? Ela se humilhou. Ela se humilhou. Existe na Bíblia, aqui no Novo Testamento, mais de 40 vezes a palavra se prostrou. Você sabe o que é isso aqui? A mulher se humilhou. A palavra adoração é se humilhar. A mulher caiu diante dos pés de Jesus e adorou ele. Sabe o que é isso? Ela se humilhou. Mesmo aquela mulher tendo o segundo não, ela não desistiu. Sabe o que o não representa na sua vida? Que você tem que prosseguir. Sabe o que o não representa na sua vida? Que ainda tem coisas que você pode fazer. Sabe o que o não representa na sua vida? Que tudo que você fez ainda tem algo a ser feito. Sabe o que o não representa na sua vida? Que você tem que prosseguir, que você tem que continuar, que você não pode parar. Se você receber um não para o emprego, um não na sua vida familiar, um não na sua vida financeira, um não do seu cônjuge, um não ali no momento ali que você queria alguém e aquela pessoa disse não, não importa como foi o não que você recebeu. Uma coisa você tem que ter certeza, mesmo que você receba um não, você tem que prosseguir, você não pode parar. Agora não é hora de você parar, é hora de você avançar, porque o não está querendo que você avance, o não quer que você prossiga, o não quer que você vá adiante. A mulher fez isso, ela correu, caiu nos pés dele e adorou. Quando ela caiu nos pés dele e adorou, aqui Jesus vai dizer para ela o terceiro não, mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aqui você pode ver o seguinte, que ele falou com ela o seguinte: você não é ovelha, você é cachorra. Você sabe o que Jesus chamou essa mulher de cachorra? Ele falou assim: não. Ele falou primeiro ele disse não, lá no versículo de 23. O versículo 24, ele falou: não, fui enviado da casa de Israel. Agora ela tomou atitude no terceiro não dela, versículo 26. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorros. Jesus chamou ela de cachorra. Você sabe por que Jesus chamou ela de cachorro? Porque lá em Israel, cachorro, todo pastor de ovelha tem um cachorro. Os cachorros. O que são esses cachorros? Esses cachorros eram os cachorrinhos que ajuntavam as ovelhas. Entendeu? Ajudavam o pastor a juntar as ovelhas. Aqueles cachorros corriam e juntavam as ovelhas ali aonde o pastor precisava. Então, sabe o que essa mulher está dizendo? Sabe quando Jesus está dizendo para essa mulher? Jesus está dizendo para essa mulher: você é apenas aqueles cachorros que ajuntam as minhas ovelhas. Mas a mulher foi muito sábia, sabe por quê? Mesmo a mulher ouvindo o nome de Jesus, ela falou com ele assim: engraçado. Então respondeu ela, versículo 26. Ele falou, 26. Mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus amos. Aqui dentro eu aprendo uma coisa poderosa, tremenda. Jesus falou 3 não para aquela mulher. Não no versículo 23, não no versículo 24 e não no versículo 26. 3 não que ele falou para ela. Mas quando chega no versículo 27, ela fala. Ele chamou ela de cachorro, falou que ela não, eu não posso tirar da mesa e jogar para os cachorrinhos. Aí no versículo de 27, ela diz, ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus amos. Essa frase enorme tem uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida. Só essa palavrinha aqui ganha todo o capítulo. Ela disse sim. Jesus disse não, não, não. Ela disse sim. Sabe o que apresenta isso? Ela disse sim para ela mesma. Mesmo que você receba 3 não, mesmo que você receba muitos não, você tem que aprender que você tem que dar um sim para você. A pessoa pode falar não, mas dentro de você tem que ter um sim. Porque o problema do homem não está fora, está dentro. E como o problema está dentro do homem, você tem que falar sim de dentro para fora. Aqui, você sabe o que é isso aqui? Olha, a mulher está dizendo assim, olha:
Mesmo que o Senhor disse que não vai me dar pão, porque o pão é para os filhos, eu quero uma migalha, porque eu estou na mesa como cachorrinho. O que é isso? Ela quer trabalhar mesmo comendo migalhas. Ela quer mesmo comendo migalhas, porque ela sabe que a migalha de Jesus é poderosa para fazer um milagre para ela, mesmo ela não sendo filha. Quando ela fez isso, ela desestruturou todo esse trabalho emocional do não. O não na vida de uma pessoa tem que ser trabalhado, sabe por quê? Porque se você recebeu não, mas dentro de você tem um sim, pode falar não à vontade. Pode falar não na faculdade, não na sua família, não no seu emprego, não no seu marido, não na sua esposa, não no seu filho. Você pode receber muito não, mas dentro de você tem um sim. Esse não pode prejudicar o que está dentro de você. A mulher abriu a boca e falou sim. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Sabe o que essa mulher está dizendo? Quando essa mulher diz sim aí, ela está deixando claro que não importa o que aconteça do lado, que não importa que alguém nesse mundo trate você mal e diga não para você, dentro de você tem um sim. Então aqui, a lição que você precisa aprender hoje, olha o versículo de número 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. E desde aquela hora a filha dela ficou sã. Marcos 7,30 fala: e regressando ela para sua casa, soube que já o demônio tinha saído e viu que a sua filha estava deitada sobre a cama. Quer dizer, ela estava na cama, a filha dela estava em paz, a filha dela estava tranquila. Ela conseguiu esse milagre porque aquela mulher perseverou. Olha que é a perseverança daquela mulher em receber um não, mas ter um sim dentro dela. Se você quer sobreviver, você precisa ter um sim dentro de você. Qual que é esse sim? O sim é você entender que nada pode destruir aquilo que está dentro de você. Você, dentro de você, tem um sim. E qual que é o sim que está dentro de você? O sim que você tem dentro de você é que você pode prosseguir. Os não que você recebe na vida não é para te destruir, mas ao contrário. O não que você recebe na vida é para estruturar você, é para fazer você avançar. Note comigo aqui, olha, para me terminar essa live. A mulher recebeu um não no versículo 23. E o não dela fez com que outros clamassem a favor dela. Quando você recebe um não, é porque você vai descobrir que tem um monte de gente do seu lado que vai te ajudar. O não é para você, primeiro não, o não representa que você vai conhecer as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que podem te ajudar e as pessoas que não vão te ajudar e as pessoas que vão te ajudar. Aqui a mulher conseguiu 13 homens que estavam junto com ela para ajudá-la a vencer na batalha que ela estava enfrentando. 13 homens. 13 clamor, ela começou com um clamor, agora tem 13. Segunda experiência da mulher que o não traz para nós. O não mostra para você que você tem alguma coisa ainda para fazer. Quando Jesus falou não novamente para ela, que não foi enviado da casa, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que aconteceu? Esse não para ela levou ela a se prostrar e adorar o Senhor. Quer dizer, ela já tinha clamado, Senhor, filho de Davi, mas agora aumentou a experiência espiritual dela, porque agora ela não só clamava, mas agora ela também adorava. Ela aprendeu a clamar, agora ela aprendeu a se prostrar, ela aprendeu a se humilhar e aprendeu a adorar. O não faz você fazer isso. Terceiro, ela aprendeu o quê? Que ela tinha um sim dentro dela, que não importa quem vai dizer não, se há um sim dentro de você, você consegue sobreviver qualquer não. O não pôde deter aquela mulher. Aí eu te digo o seguinte, se aquele não conseguiu deter aquela mulher, o não também não pode deter você. O não pode parar. Se você recebeu um não, entenda que o não tem um poder. E o poder do não é o quê? É fazer você avançar. Você não pode parar onde você está, você precisa avançar. O não é uma coisa muito importante. Agora eu queria que você entendesse o seguinte. Mesmo que você tenha ouvido muito não nessa vida, saiba que esses não fizeram você chegar onde você está hoje. Aonde você está hoje é por causa desse não. Eu estou terminando essa live. Deus abençoe a sua vida que esteve conosco. Você pode participar, você pode adquirir algum dos nossos cursos. Nós temos vários cursos. Dentro da área emocional tem um curso chamado Cura Interior. Cura Interior. Um curso chamado Cura Interior. Esse curso, 22 aulas, eu ensino como vencer algumas coisas da sua vida, inclusive o não. Eu ensino sobre a ingratidão, sobre a mágoa, sobre o ressentimento, sobre a rejeição, sobre todos
as doenças emocionais que você precisa ser curado dessas doenças emocionais. Esse curso é 22 aulas sobre esse assunto que tremendamente irá abençoar você. E outros cursos que nós temos, Apocalipse versículo por versículo, Batalha Espiritual e Intercessão, os números na Bíblia, vários cursos nós temos na nossa grade. E também, além disso, se você tem dificuldades com o poder do não, se você é uma pessoa que não consegue entender por que você não consegue falar não e se sente vítima por isso, você pode também, no final dessa live, vai ficar os nossos telefones. Eu sou, graças a Deus, psicanalista comportamental e clínico, sou psicoterapeuta e trabalho com constelação familiar. Constelação familiar é uns bonequinhos parecidos com esses aqui, olha, que eu trabalho através dessa terapia que eu trabalho. É uma terapia que te leva a entender o seu inconsciente. Quando você tem algo para trabalhar no seu inconsciente, com certeza, quando você trabalha no seu inconsciente isso, automaticamente você vai ter uma vida diferente. Por quê? Porque você vai descobrir qual área da sua vida precisa de uma cura. E você vai ser curado através da cura interior. São terapias que nós utilizamos para você receber uma cura dentro de você, através não só da palavra de Deus, de oração, mas também de recursos, que nós chamamos recursos psicoterapêuticos, psicoterapêuticos, que o quê? Que vai te ajudar a entender o que está dentro de você para fora. Você pode agendar uma consulta conosco, essa consulta pode ser online ou pode ser também presencial. Eu tenho um consultório onde eu moro, em Betim. Você pode fazer a sua consulta presencial no meu consultório, ou você pode também fazer uma consulta online através, né, dos mecanismos da internet. Nós podemos também fazer essa consulta, que é a mesma coisa, não tem muita diferença. O tratamento será idêntico, a terapia será também todas trabalhadas dessa forma, mas você pode escolher ou nesse consultório meu aqui em Betim, Laranjeiras, ou você pode fazer também online. Com certeza será um prazer atender você e Deus com certeza vai estar conosco para te abençoar. O mais, Deus abençoe você. Participe de um dos nossos cursos, adquira nossos cursos. Nossos cursos são totalmente online. Você adquire o curso e você automaticamente recebe da sua casa. Outra coisa também que eu vou deixar embaixo aqui é a minha Netflix. Vou dizer para você entender o que eu estou falando. Eu tenho na plataforma do Hotmart, lá você pode entrar lá e você pode adquirir pagando uma taxa mensal. Você recebe todos os meus cursos e você pode estudar na hora que você quiser, o momento que você quiser. É uma Netflix de estudo da palavra de Deus. Lá dentro tem vários cursos. Você paga uma taxa mensal e recebe uma assinatura, né? Aí, através dessa assinatura, você assinando lá, você paga mensalmente no seu cartão ou da forma que você achar. Lá nós temos, né, através do cartão, você pode pagar. E você tem, durante todo o tempo que você tiver nessa assinatura, você assiste todos os meus cursos. Tudo que é feito vai para lá, para essa plataforma também. E você pode estar estudando a palavra de Deus conosco lá. Existe um seminário chamado Seminário Ministério Palavra de Fogo, chamado Médio em Teologia. O Médio em Teologia são 3 anos e meio. Você estuda comigo 3 anos e meio e no final você recebe um diploma, um certificado de Médio em Teologia, de toda essa gama de trabalho, de estudos da palavra, tudo dentro da palavra de Deus. Você vai estudar várias matérias, vários cursos dentro das matérias que vão abençoar você e a sua família. O mais, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Continue seguindo aí a nossa página, compartilhe com seus amigos essa live que significa o poder do não. Deus abençoe você, em nome de Jesus.